Então, passando aqui para fazer uma consideração sobre 3 tipos de transtornos que eu falei nessas 2 semanas: autismo, borderline e o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Bem, hoje eu tive conversando com uma professora, né? A gente conversando sobre o assunto, ela falando dos vídeos que eu estou fazendo, e ela dizendo que uma coisa que eu já sabia, porque eu já estive na sala de aula também, que a sala de aula está cheia, né? As salas de aula de autistas, de pessoas com déficit de atenção e hiperatividade, até suspeita de borderline. E hoje os professores estão bem mais esclarecidos e bem mais interessados, né? Muitos professores têm até mestrado na área, têm cursos, procuram se informar, né? Mas esbarram numa questão, quando percebe uma criança, vai para a direção, manda chamar a família, a maioria dos pais não aceita. Acredita que não. E nós sabemos que a qualidade de vida dessa pessoa que tem esses transtornos depende de um diagnóstico precoce e de um tratamento. Mas se a família não conhece, se a família é ignorante a esse respeito, não procura conhecer, como há de se fazer? Como há de se ajudar essas crianças? Mas a quem a gente pode condenar, nem julgar? Muitas dessas pessoas, a maioria inclusive, acredito, né? Não tem o conhecimento e não teve como ter o conhecimento. Nunca buscaram e não teve ninguém para incentivar. Elas não conhecem. E a escuridão da sociedade é exatamente isso, a falta de conhecimento. Eu fui muito assim, eu acho que eu fui agraciada porque eu vejo as coisas como um propósito, as coisas que acontecem na minha vida. Eu nunca acho que foi assim do acaso e que não vai servir para nada. Geralmente me serve. E o tempo que eu tive no Conselho Tutelar me serviu bastante para conhecer muitas questões sobre as crianças. E, na verdade, isso, né? Esses transtornos foram conhecidos não muito há muito tempo, recentemente, mas já é época, já é tempo de se saber, de procurar, né? Ver essas doenças que estão na mente. Como eu sempre digo, tudo que está na Terra, de bom ou de ruim, primeiro acontece na mente. Mas as pessoas não querem saber da mente, né? E nós sabemos que as crianças, né, adolescentes que têm esses transtornos, elas podem se dar muito bem na vida se tiver um tratamento. Mas a gente também sabe que elas podem se dar muito mal se não tiver o tratamento, né? E a desatenção e a hiperatividade pode trazer, quando ela não é tratada, ela pode trazer o quê? Psicose no futuro. Ela pode trazer depressão e a vida da pessoa pode não ter progresso e se tornar uma vida desequilibrada porque não teve um tratamento. Então, era sobre isso que eu queria falar nesse vídeo, né? Para que cada pessoa é uma gotinha, é um grão de areia, alguma coisa assim para esclarecer as pessoas que não sabem. Porque eu acredito que nem um pai, nem uma mãe vai querer o mal do filho, vai querer que o filho se dê bem. Se ele souber que o filho dele, ele precisa observar, ele precisa levar para um profissional fazer um diagnóstico, né? Se ele se conscientizar que o filho dele precisa de um psicoterapeuta, precisa, né, de um psiquiatra, de um psicólogo, né, para fazer o tratamento que ele precisa, se ele se conscientizar disso, né, é muito bom para a sociedade, porque o nosso futuro são as crianças. Por que será que a gente está vivendo um caos tão grande com os adolescentes? Se tornam adultos bandidos.
vamos refletir. O nosso futuro são as crianças. Espero ter contribuído.